Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade. O nosso programa tem como propósito levar a força, o trabalho e todo o desenvolvimento social, ambiental, tecnológico, mercadológico que o agronegócio desenvolve para que o público urbano conheça a realidade do setor e possa cada vez mais entender a força, as oportunidades e também as limitações, as dificuldades que o setor tem para que a gente possa continuar crescendo a imagem institucional do setor perante toda a comunidade do campo e da cidade. Nós estamos aqui com os nossos colegas Alexandre, Roberto e Tejon para mais uma sessão de debates. E eu gostaria de começar com você hoje, Tejon. Qual que é o primeiro tema para a gente começar a nossa troca de ideias? Olha, para a gente só ir fazendo a conexão campo-cidade, aqui estão castanhas deliciosas, ó, tipo portuguesa. Estava no supermercado e comprei, pronta para comer, tá certo? Prontinha, mas uma delícia. Aí eu fui olhar aqui na embalagem, quem é que está fazendo essas castanhas, né? Ótimas aqui no inverno, para tomar, aliás, com um maravilhoso vinho nacional. Turma do vinho, manda vinho para nós aqui. Nós estamos falando do vinho brasileiro. Vamos se mexer. E a gente está do lado do vinho brasileiro, com essa castanha maravilhosa. Aí eu fui ver aqui, né, tem aqui a importadora e tal, Fruit Nut. Deram o trabalho deles, embalagem linda. Aí eu fui ver aqui. Sabe de onde vem esse negócio aqui? Não. De Beijing, na China. Os chineses estão fazendo castanhas deliciosas lá na China e exportando para o mundo. E, obviamente, aqui para o Brasil. Olha só, imagina o potencial de oportunidades que esse Brasilzão não tem para dobrar o nosso agro de tamanho. Castanha da China. E é gostosa, viu? É gostosa e vem prontinha para comer. Não precisa fazer nada. Portanto, fica aí com essa coisa curiosa, né, do que tem de oportunidade aí no mundo para as coisas do Brasil. Ô, Tejon, essa colocação sua mostra para nós... Roberto, tem uma coisa lá também curiosa. Vamos lá, Roberto. Ô, Tejon, eu fui na feira ontem, rapaz. O que você pegou aí? Comprei esse negócio aqui. Hã? O que é isso? É pinhão. É pinhão é um negócio delicioso, rapaz. Por isso exportar para o mundo inteiro esse trem. Um pinhão cozido com salzinho, acompanhado de um vinhozinho rosado, nacional, geladinho. Rapaz, é espetáculo esse pinhão do Paraná, aqui de Santa Catarina, é maravilhoso. Achei na feira de São Paulo ontem. Isso, mas vamos colocar isso numa embalagem bonita, que nem aqui, e vai para o mundo, pronto para comer, com todas as qualidades nutricionais. Mas tem oportunidade de monte, hein, Roberto? Tá louco? Nossa Senhora. Isso... Você sabe que tem gente plantando muita castanha aqui no Brasil. Já tem uma associação de produtores de castanha liderada pelo Zé Eduardo, lá de Dois Córregos. Espetacular, viu, rapaz? O que ele tem hoje de produção de macadâmia no Brasil, com um resultado muito positivo, espetáculo. Macadâmia está dominando o mercado de castanha aqui no Brasil. Eu acho muito legal esse ponto que vocês estão colocando para mostrar para os nossos espectadores, principalmente da cidade, a amplitude que tem o agronegócio e as possibilidades que nós temos, né? Claro que a gente sabe da força do café, do suco de laranja, do açúcar, da soja, do milho, da carne suína, bovina, das aves, mas tem uma infinidade de oportunidades. Vocês querem ver uma coisa? Por exemplo, o lúpulo, que é usado em todas as cervejarias artesanais, 99% do lúpulo é importado. Se nós pegarmos o zimbro, que é feito o gin, que é a bebida destilada mais vendida no mundo hoje, é tudo importado. Então, tem muita coisa para ser feita no agronegócio, tem muitos produtos diferenciados para serem trabalhados e a infinidade de oportunidades são muito grandes. Né, Alexandre? É isso mesmo, Marcelo. Deixa eu só comentar, porque eu achei que o Tejon já tinha ganho um presente de novo, ele não tinha
recebido. Foi bom saber que você comprou, viu, Tejão? Porque o ciúme está crescendo. Comprei. Mas assim, eu acho que vocês trouxeram um ponto fantástico, porque realmente a gente olha muito o lado commodity, né? O lado de grande escala, grande produção, e a gente, às vezes, perde a dimensão da complexidade do agro, né? Vamos pensar, por exemplo, hortaliças, né? A gente está vendo uma revolução no processamento, não só na produção, né? No processamento, essas verduras já meio pronta, cortada, tá certo? A gente está vendo uma revolução que eu acho muito bacana. A gente comentou no outro programa, mas se desse para a gente aprofundar aqui, quer dizer, eu nunca vou esquecer essa percepção que para cozinhar, né, tem muita gente vendo no mundo que tem que preparar os alimentos já meio para ser mais rápido, porque as pessoas também não têm muito tempo para cozinhar, né? Então já vem os pacotes já meio cortados, já meio pronto ali para você processar. Quer dizer, é um alimento natural, muito bem, né, cuidado do ponto de vista de sanidade, e que você prepara muito rápido. Quer dizer, a hora que a gente vai entrando nesse leque de possibilidades, é gigantesca a oportunidade que se abre no Brasil, né? E o Brasil é a quinta população do mundo, né? Bem ou mal, é um mercado muito grande, né? Então, realmente, acho que a gente tem que mudar. E algumas coisas é a própria legislação brasileira, né? A gente tem uma série de regras para produzir no Brasil, e eu acho que isso, para mim, é um tema que sempre me pegou. E o Roberto, como foi ministro, talvez possa até elaborar um pouco melhor. Mas eu não me esqueço de uma vez, na faculdade ainda, fui estudar o mercado de leite americano. E eu tentei achar qual que era o livro de regra nos Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil na época era leite A, B, C. Tinha um livro assim de tudo que o cara tinha que fazer dentro da propriedade, tá certo? Para produzir leite A ou leite B. Então tinha lá que azulejar até não sei que altura, tinha que lavar a vaca, tinha uma série de restrições. E nos Estados Unidos eu fui atrás, tentei achar, não achei. Aí eu comecei a sondar, perguntei ao pessoal de leite americano. A regra era a seguinte: se você produzir um leite com contagem alta, né, de micro-organismo, e esse leite for jogado num tanque que foi coletado, você paga o tanque todo do leite que foi perdido, mais uma multa. Se você fizer isso pela segunda vez, a multa aumenta, não lembro quanto. Pela terceira vez, é proibido de produzir leite nos Estados Unidos. Não tinha uma discussão sobre qual que tinha que lavar a vaca, você tinha... Sabe, esse é um tema, Tejão, que eu acho que às vezes as coisas não acontecem no Brasil porque vai normatizar o processo e não o produto final, que eu acho que no fundo, o que interessa, você avaliar a qualidade do produto final, né? E esse é um dos temas, acho, muito modernos para o Brasil, né? Para a gente discutir quais são as regras institucionais para eventualmente estimular, né? Que restringe um pouco essa... Vocês acreditam na autorregulamentação como um caminho? Enfim, você é responsável e pronto. Autorregulamentação, né? Eu defendo essa tese híbrida, né? Você tem que ter um poder de polícia, certo, Tejão? Porque alguém tem que fiscalizar, né? Em algum momento, e eventualmente multar se... Mas eu tendo a achar que esse é um bom caminho. Desculpa, Marcelo. Eu acredito pessoalmente na autorregulação, mas é aquilo que você falou, tem que ter um sistema híbrido, mas a lei no país tem que funcionar. Por exemplo, se você pegar as leis de trânsito nos Estados Unidos, os americanos, você vai atravessar a rua fora da faixa, mesmo você estando errado, ele começa a frear lá a 1.000 metros de distância de você, porque ele morre de medo de te atropelar, porque mesmo ele estando certo, ele pode ser condenado e pode ser preso se ele te matar atropelado. Então, e se ele for condenado, ele vai ficar X anos preso de verdade, né? Então, aqui no Brasil, por que muitas leis as pessoas não obedecem? Porque as regras não são cumpridas, né? Então, não há punição para quem infringe a lei. É isso mesmo. Muito bem. Esse é um pecado, Marcelo. O próprio Código Florestal, que é tão importante, já tem 9 anos de idade, que é o código mais rigoroso do mundo inteiro, do ponto de vista de defesa do meio ambiente.
até hoje não foi implementado inteiramente, até por uma visão distorcida, até de órgãos reguladores, Ministério Público, do Meio Ambiente, etc., e também por ações políticas de segmentos mais radicais entre os ambientalistas, que inibem o cumprimento de uma lei que foi trabalhada durante anos, demorou anos para ser resolvida, finalmente foi resolvida. É o melhor Código Florestal que tem? Não é o melhor, mas era possível naquela época, e foi conduzido por um deputado comunista, que é o Aldo Rebelo, um cara extraordinário, com equilíbrio, com balanço, com bom senso, conduziu para um encontro entre ambientalistas e produtores rurais. Não é o ideal, mas era possível. E a grande vantagem do Código Florestal é que ninguém gostou, nem os ambientalistas, nem os agricultores. Portanto, é equilibrado. Se um lado só gostasse, seria desequilibrado. Se nenhum dos dois lados gostou, é uma lei equilibrada. Tem que melhorar? Tem que melhorar. Mas tem que cumprir o que está feito aí por enquanto. Infelizmente, nem cumprir uma lei federal com nova idade, não conseguimos fazer cumprir por interferência do próprio judiciário. A impunidade que nós temos aqui é uma coisa que, infelizmente, inviabiliza tudo isso que nós estamos falando, porque o dia que as pessoas forem punidas, elas vão respeitar a lei e vão respeitar o que está estabelecido, né? Eu queria colocar um ponto aqui para a gente conversar. A gente está vivendo, com a pandemia, uma situação muito, muito preocupante de insegurança alimentar. Dados do Datafavela mostram que existem 16 milhões de pessoas no Brasil que vivem na favela. 60% dessas famílias tiveram uma situação muito dura de redução de ganho e estão em situação de insegurança alimentar. 67% das famílias reduziram bruscamente o consumo de alimentos e de produtos alimentícios. E, ao mesmo tempo, a carne bovina teve uma redução significativa no país de 44%, e o ovo, que é um produto mais barato, teve um acréscimo de 18,8% no consumo. Agora, mesmo assim, o ovo já está com acréscimo de 50% no seu preço. Então, quando a gente coloca tudo isso na balança, a gente sente que há uma situação aí social muito preocupante, porque nós temos redução do emprego, nós temos queda da renda, nós temos alta do preço dos alimentos e redução de consumo. Como que nós vamos equacionar essa questão? O Alexandre tem falado bastante sobre isso aí. A única solução é o aumento de oferta. Não tem solução. Esse é um problema daquela célebre lei que é irrevogável, a lei da oferta e procura. O que aconteceu com a pandemia, tem toda a razão, é que a demanda cresceu no mundo inteiro e o tema segurança alimentar, que era um tema meio sepultado depois do pós-guerra, quando cresceu muito na Europa, meio sepultado porque a oferta de alimentos cresceu no mundo todo, não tinha mais ninguém com problema de oferta. Agora, com a pandemia, a oferta diminuiu em relação à demanda. E os preços subiram em dólar lá fora. Então, você tem toda a razão. O que há é um problema de redução da oferta diante da demanda que cresceu por causa da pandemia. Não tem solução. O Alexandre fala muito, muito claramente isso. A única solução é aumentar a oferta. Isso não se faz do dia para a noite. Você não produz feijão, arroz, soja ou milho entre hoje e amanhã. Tem um processo determinado pela natureza que tem que ser seguido. É bem verdade que o Hemisfério Norte já está plantando uma nova safra que será colhida em agosto, setembro. Então, deve aumentar os estoques mundiais, deve aumentar. Mas ainda o estoque mundial é muito baixo e os preços subiram. Então, realmente, você tem toda a razão, Marcelo. É um problema dramático de relação à oferta e demanda, desequilibrado em relação à oferta menor do que a demanda, cresceu menos do que cresceu a demanda, e isso elevou os preços. Agora, o que tem havido é um movimento interessante no Brasil. A própria ministra Tereza, nós já falamos sobre isso há uns 2 programas atrás, lembrando muito o tema do ESG, né? Environment, Social and Governance. As empresas do agronegócio estão muito preocupadas com esse processo todo e começaram uma ampla distribuição de alimentos no Brasil inteirinho, liderado pelo trabalho das cooperativas. A OCB fez um trabalho maravilhoso, inclusive a ser
documentado fartamente no dia 3 de julho, que é o Dia Mundial do Cooperativismo. Os cooperativos do Brasil inteiro estão se juntando, se unindo e fazendo uma ampla distribuição de alimentos em cestas básicas para as populações carentes. E as cooperativas têm essa vantagem. Como ela tem uma distribuição extraordinária no Brasil inteiro, não há nenhum município sem cooperativa, a cooperativa sabe onde é que o calo está apertando e elas podem contribuir de maneira direta na redução da miséria e da fome, viu, Marcelo? Então, esse trabalho está sendo muito feito pelas cooperativas, mas também por outras entidades, a BAG, empresas como a John Deere estão trabalhando nesse processo também para aumentar a oferta de comida para a população de baixa renda, dando alimentos, que é o que tem que ser feito agora no S do ISG. Marcelo, eu acho que tem um tema assim, macrão mesmo, assim, se a gente olhar para o mundo, que talvez é um debate que volte ao mundo, eu não sei. Tá? Se a gente voltar lá nos anos 80, desculpa voltar lá para trás, mas foi ali que começou a mudar um pouco a equação global, digamos assim, de alimentos. Por quê? Por duas razões. A primeira razão foi uma decisão tanto do governo americano quanto dos países da Europa Ocidental. Eles carregavam estoques reguladores altíssimos, tá certo? O que era? O que a gente aprendia lá nos anos 90 em economia agrícola? Estoque regulador, política de preço mínimo, né? A lógica de que o Estado, quando tinha uma super safra, o preço caía, o Estado ia lá, comprava e formava estoques. Quando o preço subia, você tinha os estoques desse país, você vendia e segurava o preço. Então, a gente estudava em detalhes, era uma economia, uma econometria difícil e tal. O que foi a decisão estratégica desses grandes centros? Vamos sair fora desses estoques, tem um custo muito alto. Por quê? Por que tem um custo alto? Porque o produtor ele respondia com tecnologia, ia baixando o custo dele, o preço mínimo sempre promovia um lucro, então ele estava sempre no lucro, vamos dizer assim. E a oferta ia crescendo, aquilo tinha um custo absurdo da política agrícola americana e europeia. No resto do mundo, isso era um benefício que eles davam para o resto do mundo, porque se tivesse uma quebra de safra em algum lugar, o mundo sabia que ia encontrar trigo, milho, tá certo? Lá no hemisfério norte, exportava e tinha equilíbrio. Quando os americanos começaram e os europeus a diminuir essa política de formação de estoques, o que os grandes traders fizeram inteligentemente? Só, eu não vou conseguir carregar um estoque desse tamanho. A hora que o governo transferiu para o setor privado, se vira, carrega o estoque aí, tá certo? Eles sabiam que aquilo custava um absurdo. Então, o que eles fizeram? Não, o mundo tem 2 hemisférios, tá certo? Eu vou aproveitar lá do hemisfério sul, quando a gente está colhendo aqui, o Brasil está plantando, tá certo ou não? E eu vou fazer o quê? Eu vou financiar o produtor brasileiro lá nos anos 80 e 90 e vou comprar antecipadamente a safra que vai ser colhida em março, que é a entre safra aqui no hemisfério norte. E aí, o que a gente viu? A gente viu o Brasil virando uma potência, a Argentina uma potência. A gente encaixou nessa estratégia mundial e os estoques globais foram baixando. Simultaneamente, a China entrou precisando importar grão e aí enxugando ainda mais os estoques. E hoje, você só tem estoque regulador de grande volume só na China. Tá? Então, o que acontece? Esse é um debate que é grande, quer dizer, aí o Brasil, vamos montar um estoque regulador. Tem gente criticando, a gente fica sem estoque. A verdade é que o estoque que nós teríamos que formar aqui seria para abastecer, equilibrar o mundo. Quer dizer, tem um custo inimaginável, porque se dá um choque externo, alguém tem que ter esse cobertor para cobrir. Então, não é uma decisão fácil de você estabelecer. E, no fundo, Marcelo, Tejão, Roberto, é uma volta ao passado, né? A você formular políticas. Agora, é justo reconhecer que o mundo está operando com estoques muito baixos, né? E aí, esse é um fenômeno. Qual era a hipótese? A hipótese, né? Eu estou produzindo em várias geografias, tá certo? Se quebrar a safra num lugar, eu vou ter produção em outros. Mas a verdade é que a dimensão da demanda cresceu de tal monta que o mundo trabalha com estoques, para usar um termo aí da indústria, just in time, tá certo? Então, a gente vai pulsar essas distorções. E aí, o que aconteceu com o Brasil é que nós viramos o principal saldo comercial agrícola do mundo. Então, na verdade,
a gente sente imediatamente um choque externo dessa dimensão, até porque nós somos hoje os mais relevantes para fechar o mercado, inclusive com o crescimento futuro. Então, a gente está, de fato, é um fenômeno global, não é um fenômeno brasileiro, eu insisto nesse ponto. Tá? A gente começa a ver essa discussão em vários países do mundo, então você pega uma Rússia, uma Ucrânia, né, que são países que se aproximam mais de uma ditadura, vamos dizer assim, uma democracia de Estado, vamos chamar assim, tá certo? Como é a China, aí o Estado banca, né, num custo que ninguém sabe o tamanho desse custo. A gente aqui tem esse debate para enfrentar. A minha impressão é que a oferta corrige em 2, 3 anos, mas tem uma transição aqui, tá certo? Talvez, Marcelo, a gente tenha que discutir um pouco o estoque de arroz, sei lá, tá? Alguma coisa assim, alguns produtos, né? Mas essa questão de segurança alimentar é um tema muito quente, é um tema global, é um tema que envolve o campo e a cidade. E eu queria depois, se vocês quiserem entrar num debate, que é também importante que as pessoas na cidade entendam que não é fácil expandir produção de alimentos do jeito que as pessoas imaginam. Tá? Vira uma chavinha assim e sai produzindo. Não é assim. Tá? Ainda mais com os temas ambientais que nós estamos discutindo aqui, etc. Tá? Mas é um assunto importantíssimo da economia internacional. Então, mas... Alexandre... Vai lá, Tejão, vai lá. Aproveitando mais um comentário, você trouxe um tema espetacular, Marcelo. Eu conversei com o Décio Zilberstein ontem à noite, querido amigo, fundador do Pensa, lá da USP, exatamente sobre esse assunto. E acho que a gente está aí com o assunto, o Roberto colocou, produzir mais, o Alexandre fala bem dessa coisa toda que envolve aí a velocidade com que isso pode ser feito. Agora, uma coisa eu acho, do ponto de vista humano, fica claro que não pode simplesmente o mercado funcionar sozinho. Acho que está evidente que tem que ter alguma outra coisa, porque a gente pode explicar tudo isso, explica. Aí o Alexandre é o mestre disso. Explica a inflação, agora, a fome. É evidente que tem que acontecer alguma coisa. O Décio falou, olha, quando o mercado está funcionando, ok, as coisas vão. Agora, vamos relembrar Daniel Kahneman, ganhador do Nobel de Economia 2012. Ele falou, o que acontece na economia é um monte de incertezas. Nesse papo com o Décio Zilberstein, falou, olha, tem muita coisa da iniciativa privada que pode ser muito mais bem contratada. O setor da indústria da avicultura tem acordos e contratos com o avicultor para fazer frango, mas não tem nada com relação à comida do frango. Será que não precisa haver uma maior integração do ponto de vista da gestão das cadeias pela iniciativa privada? E ele falou um negócio genial, a governança cabe a governo. E a governança que ele fala de governo, o Décio, eu gostei muito, é criar ambientes que você permita a expansão e a geração de valor, e que nessa governança incida uma justa distribuição desse valor. Portanto, ao governo competiria o ambiente. E aí, Roberto, Marcelo, Alexandre, será que em fevereiro de 2020 não estava evidente que a gente estava entrando numa necessidade de oferta que teria que ser muito mais abundante? E será que não dava para ter algum mecanismo, como o próprio Alexandre acabou falando aí? Olha, nós precisamos ter não 3 milhões de toneladas de feijão, temos que ter 5. E vamos ver como é que a gente faz 5. Não dá para ter só 10 milhões de toneladas de arroz, tem que ter 13. Né? Grão, pessoal, vai precisar muito mais grão por causa do ovo. Será que não dá para a gente ter esse bom senso, que eu acho que não é uma volta ao passado, é uma ida ao futuro, mas provavelmente um planejamento estratégico, se não de tudo, pelo menos de 5, 6 cadeias produtivas aí, me parece que está na hora de pensar nisso, né? Ô, Tejão, quanto a isso, eu concordo plenamente com você. Agora, nós não temos, nesse momento, uma articulação estadual ou federal que possa planejar e articular essa oferta de alimentos e de produtos que possam
ser usados tanto pelos animais quanto pelo ser humano. A grande questão aqui, por tudo que vocês falaram, no meu ponto de vista, para amenizar essa situação de insegurança alimentar, nós vamos ter duas grandes vertentes. É esse trabalho que o Roberto falou, que as associações de classe, as cooperativas, as empresas estão fazendo para ajudar a população mais carente, e também essa ajuda que o governo está fazendo, alguns estados estão fazendo também, algumas prefeituras começaram a fazer também, que é um auxílio, né, para ajudar as pessoas ultrapassarem essa fase da pandemia. Eu acredito que o conjunto dessas ações possa amenizar, em parte, essa situação que é muito preocupante, muito grave para o nosso país. Marcelo, eu concordo plenamente. Eu acho que tem um senso de urgência, vamos dizer assim, é o que você está falando, tá certo, né? E isso eu acho que a gente tem que realmente resolver dessa maneira, né? Agora, Tejon, eu às vezes fico pensando o que as tecnologias novas poderiam nos ajudar, né? Exemplo, será que eu não consigo ter uma boa ideia do que tem nos armazéns brasileiros de grãos? Se eu tivesse, por exemplo, um armazém inteligente, tá certo? Inteligente no sentido de ter sensores, de eu conseguir dimensionar, ter informação, e ter, né, o governo, alguém olhando exatamente onde é que tem o quê, porque hoje é um desafio, a gente não sabe o tamanho do estoque. Eu vivo disso, tá? O que é a produção, o que é o estoque, o que é o consumo. Quer dizer, a gente teria que desenvolver uma inteligência para ter uma ideia do nível de abastecimento que o país está vivendo, né? Então, particularmente, eu acho que a minha sensação é nós não temos orçamento para ter grandes estoques de alimentos estruturalmente. O mundo vai para uma coisa de estoques baixos. Os países ricos conseguem pagar, no final da história, o cheque eles assinam, né? Porque a população tem um poder aquisitivo maior. E países como o Brasil, que tem uma distribuição de renda, quando vem um choque externo desse tamanho, tem um pedaço enorme da população que sofre demais. Então, eu acho que a gente tem que ter uma combinação de políticas aqui e usar a tecnologia para a gente ter essas informações, certo, Tejão? Porque às vezes eu não sabe se o estoque é 10 ou 14. Isso faz uma diferença gigante quando você vai lidar no dia a dia do milho, por exemplo. Tá certo? Pode ser 8, se for 6, não tem milho. Basicamente é isso que nós estamos falando. Então, realmente, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho, tem que aprender, né, Marcelo, é o senso de urgência do momento e o aprendizado de como é que a gente monta e usa a nossa inteligência para que, com os recursos escassos que o país tem, a gente faça o melhor possível, né, com o nosso conhecimento, né? Mas, realmente, é um quadro, eu insisto, é global, né? Quando os países ricos optaram por não ter mais estoques, o mundo entrou num equilíbrio muito perigoso, tá? E aí você bota mais os especuladores, né, que entraram nas bolsas, como agora, né, atrás de commodities, etc. A gente vira... Não sei se vocês viram essa semana, foi divertidíssimo, né? Os mercados de milho caíram para caramba nos Estados Unidos, né? Os chineses ameaçaram não comprar lá uns lotes, disseram que não ia comprar milho. Aí os especuladores saíram vendendo porque a China não ia importar aquilo que todo mundo esperava que ia importar. Parece, não sei se é verdade, a gente ouviu notícias aí que os chineses deram ordem que ninguém podia especular com milho no mercado futuro, e aí encurtou as posições no mercado futuro. O milho em Chicago ainda é o dobro do ano passado, mas saiu de 7,50 e veio para 6,50. Então, vocês vejam que, além do que, tem esse componente. Quando aperta muito, entra uma lógica especulativa que a gente, às vezes, descola dos preços, né? É muito interessante, viu, essa discussão. Aí, viu, Alexandre? Aí tem um negócio que você entende muito bem, que é a questão da elasticidade dos preços também, né? Porque o preço do milho foi subindo, foi subindo, foi subindo, chega uma hora que ele ficou insustentável para todas as cadeias produtivas, né? Exato. Então, você viu que o governo chinês começou a pedir para colocar trigo no lugar do milho, colocar farelo de algodão no lugar da soja, e fica uma situação insustentável, né? Então, eu acho que é importante,
os agricultores, para o pessoal de trade que está nos assistindo, né? É muito importante a gente analisar esse conceito de elasticidade de preços, porque às vezes a gente esquece dele e a gente acha que o preço sobe sem fim, não tem limite. Chega uma hora que ele fica insustentável e a cadeia se rompe. Tem uma coisa aqui no Brasil, Alexandre, você falou uma coisa muito interessante aí, que é o fato de a gente não saber exatamente qual é o estoque no Brasil, né? Além de não ter certeza, nós temos 2 órgãos de governo falando de estoque, IBGE e a Conab. Então, é de um absurdo um país com poucos recursos ter 2 órgãos cuidando da mesma questão e, às vezes, com diferença. A diferença é pequena entre um e outro, mas é uma diferença. Então, o mercado fala, bom, em quem que eu confio? Quem é que está certo? Cria um adicional daquilo que o Marcelo está dizendo. Você cria um novo ambiente de periculosidade do mercado por falta de uma unidade de definição de estoques. Realmente é um problema. Um outro ponto, pessoal, que eu queria ver a opinião de vocês aqui, o seguinte, as EdTechs no Brasil, esse ano que passou, cresceram 40%. Hoje nós temos 1.574 empresas trabalhando aí com novas tecnologias digitais e nós tínhamos, em 2019, 1.125. Então, isso é uma prova que o agronegócio brasileiro está se modernizando, está entendendo o processo de digitalização, está enxergando as oportunidades, e isso é muito legal que toda a cadeia compreenda isso. Agora, tem um fenômeno aqui nesses dados que eu acho que precisam ser mais bem trabalhados. 50% das EdTechs estão no estado de São Paulo. E 50% delas estão trabalhando no pós-porteira, né? Então, eu penso assim, por que será que as universidades, as empresas de fomento dos outros estados não estão trabalhando para potencializar isso? Eu penso assim, um governante deveria estar, nesse momento, tentando criar um Vale do Silício de EdTechs em cada um dos estados que têm relevância no agronegócio. E por que isso está tão concentrado em São Paulo ainda? Eu tenho uma hipótese para isso aí, Marcelo. Você desculpa aí minha vida pregressa acadêmica, mas tem um resultado que é super legal de economia de localização. Quer dizer, por que a Califórnia domina toda a inteligência americana num negócio que, teoricamente, você pode estar do outro lado do mundo fazendo, tá certo? Não? E você continua, vai lá para os Estados Unidos. Eu fui lá, né, para visitar, eu nunca me conformava com isso. Tudo bem que tem. Aí eu acho que tem várias coisas, né? Primeiro, capital humano, né? Você acaba virando uma coisa que você atrai. Primeiro, você cria e atrai o capital humano, porque o cara fala assim, parece que não, né, Marcelo? Mas você está num ambiente que todo mundo, você está sabendo que todo mundo está fazendo. Você sai para almoçar, conversa com uma pessoa, tá certo? Você veja aqui na Faria Lima, em São Paulo, por que concentra todo o mercado financeiro aqui? Se é um negócio que não precisa estar dentro lá. Então, eu acho que é interessantíssima a sua pergunta, porque realmente vai virando um cluster que se auto-reforça. Tá? Porque as pessoas vão para lá elas ficam sabendo o que está acontecendo, elas juntam, por exemplo, ainda mais nesse negócio de startup, você pega uma ideia, já junta com outro, já faz outro negócio. Então, por incrível que pareça, a teoria da localização, que é uma coisa antiga, né? Por que na cidade de São Paulo a zona cerealista concentra dentro da cidade? Ou a Rua das Noivas, né? Por que a Rua da Noiva... E era aquela velha máxima, a noiva que quer comprar uma roupa, vai num lugar, em vez de ir em 5 lugares diferentes, está tudo lá. E vira uma informação, né? O atributo da informação tem essa externalidade que agrega, que aumenta o retorno dessa concentração. E eu acho que tem toda a razão, quer dizer, mas eu vejo assim, provavelmente você vai ter poucos polos, né? Mas não precisa ser um só, né? Com certeza. Mas a tendência de concentração, e São Paulo foi puxando isso, né? Em volta da universidade, tem muita sede de empresa do agro, e tende a concentrar gente que sabe lidar com algoritmo, com programação,
e, em geral, são urbanos, né, Marcelo? Então, olha mais o pós-porteira, né? Conhece menos os problemas dentro da porteira, tá? Mas é muito interessante essa concentração. E a Califórnia mostra que não é fácil, não, romper essas barreiras, né? E criar novos polos, né? João, Oi. Nesse ponto, tem o aspecto cultural, né, que é o que o Alexandre está falando, e o Roberto também. Agora, isso vale na arte, na música, em qualquer coisa. Tem um ambiente ali, parece que os neurônios aprendem de uma maneira automática convivendo com outros neurônios. E isso cria um processo cultural interessante. Agora, eu estou vendo muitos movimentos das companhias como John Deere, Jato está lançando aí um programa 4.G, as companhias de telecomunicação, e tem nessa semana eu assisti o lançamento do programa Pro Carbono, da maior companhia de biotecnologia do planeta, que é a Bayer. Tem até um diretor de carbono. Até criaram um diretor carbono. E qual é o programa todo? É inovação e inclusão de agricultores. Eles têm uma meta mundial sensacional. Roberto, nós aí que amamos aí o cooperativismo, Alexandre, a meta de incluir 100 milhões de agricultores com menos de 10 hectares no planeta Terra. Ou seja, não é uma coisa só para os grandes, é uma coisa de inclusão de 100, a meta é 100 milhões no planeta de agricultores com menos de 10 hectares. E eu estou observando também a rede de revenda, de distribuição nisso, e cooperativas. A Copercitos está lançando, neste momento, a Fundação Copercitos, nos mesmos parâmetros da Fundação Sunji Nishimura, lá de Pompeia, que é tida como sendo o grande ponto da agricultura de precisão do país, o Vale do Silício, né? Lá em Pompeia, um legado do velho Nishimura. E Fundação Copercitos está fazendo o mesmo processo da Fundação com o objetivo de formar jovens para este mundo da utilização aí da inovação. Então, muita coisa acontecendo, sim. Roberto? É por aí mesmo. Nós estamos vivendo um tsunami de inovações tecnológicas. É um tsunami, com alguma característica curiosa. Eu tenho observado também, João, que são muitas as empresas inovadoras, inclusive que nasceram lá em Piracicaba, que não conseguem atravessar a primeira fase, né? Então, a porcentagem de empresas, startups particularmente, que atravessam a mata da competitividade é muito pequena ainda. Falta um pouco de consciência empresarial no Brasil para apoiar startups. Lá nos Estados Unidos, tem startups recebendo $1 milhão lá no primeiro ano, né? Então, essa consciência de impulsionar os inovadores não está muito clara aí na empresa brasileira. Com o ESG avançando, acredito que está avançando no Brasil, isso vai ter um impacto maior e nós teremos startups mais vigorosas sendo financiadas e surgindo aí como esses novos unicórnios brasileiros que estão avançando lentamente ainda. Mas o ESG vai dar essa condição de aparecimento e crescimento de startups no Brasil. Eu pessoalmente, eu acho muito legal tudo que vocês falaram, mas eu penso assim, estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, que são altamente agrícolas, eles poderiam desenvolver programas de incentivar os jovens a trabalhar, startups, programas, para que as oportunidades estão ali, né? E então seria uma forma de incentivar o empreendedorismo nessas regiões, porque muita coisa que há necessidade de controles, questões tecnológicas dentro da porteira poderia ser desenvolvido na própria região, né? Agora, o pessoal tem que querer, viu, Marcelo? O pessoal tem que querer. Nas andanças que realizei por aí, já participei do circuito universitário AproSoja. Caramba, você está em Lucas do Rio Verde, um jovem, você não compreende tudo que tem de potencial em Lucas do Rio Verde? Caramba, é uma questão de pai falar,
de professor falar, tem que querer. Agora, essa semana, estava com a professora Liliane, é uma especialista em pecuária. Ela falou: olha, nós temos uma tecnologia de ultrassonografia, né, para carcaça, etc. Nós oferecemos de graça, ninguém foi. Então, Marcelão, o pessoal tem que querer também, né? É verdade. Ô, Marcelo, deixa eu só dar um negócio foi um aprendizado na minha vida. Tem um amigo meu, que é o Danico, que é sócio da Cycrop, que é uma startup de inteligência aí, de dados, etc. E ele um dia estava num evento, eu convidei ele para falar, tal, e ele começou de um jeito meio diferente, que eu não entendi onde é que ele queria chegar, você entendeu? Ele olhou para a lâmpada assim e falou: oh, vocês têm alguma ideia de quantos algoritmos tem para produzir essa lâmpada que está iluminando a gente aqui? Vocês têm alguma ideia de quantos, numa construção como essa, quanta gente, quanta programação, quantas linhas de programação tem? E aí eu falo, eu não tinha, sabe, um jeito de olhar diferente, porque não é minha cabeça, né? Ele falou o seguinte: olha, você pega uma empresa do departamento jurídico, você contrata um advogado, tem lá um departamento jurídico. Agora, quem vai cuidar de tecnologia da informação, será que sabe quantas linhas de programação tem nesse negócio? Qual é a linguagem que você tem que usar? Sabe, Marcelo, eu acho que tem um lado aí também que a gente minimiza toda uma... Ele me contou que na Coreia, no colégio, os meninos aprendem, todo mundo, é igual aprender o coreano, é aprender a programar. Todo mundo sabe um pouco de programação. Então, é um novo jeito de linguagem, sabe? E, às vezes me parece que a gente tem que estar lidando com uma coisa muito diferente do que a gente domina, né? Eu, por exemplo, é um mundo... Eu entendo, acho que entendo, mas não consigo, né? E isso eu acho que essa história do capital humano é muito forte, tá? Nessa formação, nessa cultura, nessa jeito de programar, de entender o problema, decodificar isso, virar um algoritmo, já virar um aplicativo, já vai entrando. É uma coisa quase natural, sabe? E eu tenho a impressão que a gente tem falta de recursos humanos aí para lidar com esse mundo, embora o brasileiro aprende rápido, né? Mas aí você cai no problema da educação, né, Alexandre? Exato. Que é o problema básico do Brasil até hoje. Até professor para ensinar essas coisas, nós não temos o suficiente. Exatamente, né? exatamente. Então, o nosso problema de educação é central. Roberto, e sempre ficando para trás. Escola de agronomia, né? Será que nós temos lá gente para estudar Big Data, programação? Quer dizer, olha, será que o agrônomo vai ter, né? Eu tenho que me juntar com quem para conseguir desenvolver essas ferramentas? É um mundo muito interessante esse. Mas eu acho que esses vieses que vocês colocaram da educação, da vontade de fazer, se nós juntarmos também com os empresários incentivarem ou apoiarem, as universidades tomarem iniciativa para isso, os estados, a própria União, criar programas de financiamento para apoiar essa moçada, eu acho que a gente pode ter um salto diferencial ainda muito maior que possa ajudar o setor a crescer ainda muito mais. Tejão. Estou com o Tejão aí, viu, Marcelo? Se me permite, antes do Tejão falar, eu estou com o Tejão. O Tejão tem reclamado sistematicamente da falta de lideranças articuladas entre si. O que está propondo aí é que os segmentos se juntem todos em benefício do país, da sociedade brasileira como um todo. O Tejão tem citado muito isso nos artigos dele, nos programas dele. Falta essa consciência coletiva que as lideranças se somem em busca de um mesmo objetivo. Muitas vezes cada um olha para o seu umbigo e não olha o conjunto, né? Olha aquela velha frase, né? A árvore não vê a floresta. E aí nós temos dificuldade de organização. E o que diferencia um país desenvolvido do país não desenvolvido é o grau de organização da sua sociedade. Quanto mais organizada for a sociedade, mais desenvolvido é o país. Tejão, fala sobre isso um pouco. É verdade. Eu tive a felicidade de participar no MIT, no Media Lab, quando eu estava no Jornal Estado de São Paulo. Nós éramos membros do Media Lab lá no MIT. Ao longo de uns 10 anos participei, junto com o Rodrigo Mesquita, inovador, né? Uma cabeça inovadora. E lá no Media Lab, Roberto, Marcelo,
Alexandre, quem patrocinava aquilo eram as grandes corporações. A Nynex, a Telefônica de Nova York, a BellSouth, as grandes corporações, o Estadão um pouquinho só, o dinheirinho daqui, mas quem patrocinava aquilo eram as grandes companhias. E ali se formava um ambiente cultural muito inovador, né? E você ter um seminário de Humberto Eco e Nicolas Negroponte, juntos, conversando sobre o livro e sobre a internet, com um monte de jovens. E uma coisa importante, amigos, jovens do mundo todo, jovens da América Latina, jovens asiáticos, aquele negócio ali, quando você chegava ali em Boston, parece que você estava numa outra galáxia, o ambiente todo, professor, e quem pagava aquela conta? As grandes corporações, né? Para um objetivo, dar à USA, né? Aos Estados Unidos, aquele progresso. E dali surgiram Jeff Bezos, dali surgiram esses caras todos, que eu me lembro, o Jeff Bezos, iniciando a Amazon Book, tinha um grupo de pessoas trabalhando com joelheira para ajoelhar e empilhar livro em prateleira, no início da coisa toda. Então, esse ambiente que é integrador da liderança, a gente tem falta sim, Roberto. A gente não vê a indústria conversando com o comércio, conversando com a agropecuária, e aí a gente tem, na minha forma de ver, uma grande oportunidade e um grande problema. É verdade. Isso que o Roberto falou também é muito importante. Nós temos uma cultura individualista, né? E muitas vezes a gente tem dificuldade de trabalhar de forma integrada, articulada, igual outras nações têm essa característica de forma mais aguçada. Tejão, qual o próximo tema que você quer colocar para discussão agora, Tejão? O próximo tema, caramba, Roberto participou lá com a gente junto lá na CNA, Confederação Nacional da Agricultura, da Pecuária. Olha, o pessoal está dando um salto na proposta de comunicação. E eu fiquei muito feliz, porque a gente esperaria, sim, de várias entidades do antes da porteira, do pós-porteira, mas exatamente aquela que é o dentro da porteira, né? Constitucionalmente falando, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, eles querem o seguinte, eles querem parar com a guerra da comunicação, quer parar com a agropolarização, e quer dizer, olha, alimento é a palavra que conecta o cidadão urbano ao cidadão produtor rural, e vocês são amigos, vocês são queridos. O grande cliente do agricultor é o consumidor, e o grande vendedor, né? Daquilo que nos une a cada minuto. Eu estou aqui comendo essas castanhas que vieram lá da China, alguém vai lá, plantou, o chinês foi lá, pegou, enfim, estou tomando um vinho, ou seja, o que nos une a todo instante é o alimento. Então, foi criado um manifesto, e o objetivo do João Martins, o presidente da CNA, é parar com a guerra. Nós temos que ter um discurso que integre cidade e campo, campo e cidade, e parar com essa história. É um bando de burro, não gosta da gente, quando alguém fala uma besteira, atacar, etc. E uma coisa muito interessante, agricultor e agricultor é o lado mais romântico, mais bonito das cadeias produtivas. E a gente sabe muito bem lá fora, né, Roberto, Alexandre, Marcelo, o setor agroindustrial americano protege os agricultores, mostra American Family Farm, os australianos a mesma coisa, os canadenses a mesma coisa, o francês é o terroir. É praticamente um vínculo romântico. Nacional. Né? É um vínculo romântico e bonito, e se amam. Então, a ideia foi, pessoal, vamos ter uma mensagem doravante de harmonia, de integração, e para de guerra, e para de entrar em briga de rua. E aí foi feito esse manifesto, foi apresentado para todo o sistema, para todos os presidentes das federações, e essa é eu fiquei, caramba, é inacreditável, será? E aconteceu isso. E eu, se for possível, passar aí para todo mundo, foi feito um vídeo com 1 minuto do que é a proposta de linguagem comunicacional a partir de agora da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. É possível passar o vídeo? O que nos alimenta
nos une. O abraço alimenta o afeto. O entendimento alimenta o diálogo. A conscientização alimenta a cidadania. O conhecimento alimenta a educação. O investimento alimenta a ciência. A tecnologia alimenta a sustentabilidade. A economia alimenta o otimismo. O progresso alimenta o emprego. O produtor alimenta o futuro. Trabalhar juntos é o que nos alimenta, unindo o campo e a cidade, trazendo equilíbrio entre a ciência e a natureza, levando bem-estar por meio de toda forma de alimento, para o maior número de pessoas. Somos o sistema CNA, Senar. Alimentar é construir o futuro. Voltou. A ideia de que o alimento é a relação entre a cidade e campo, o hífen cidade e campo, a ligação, é do Tejon. Aliás, ele falou semana passada sobre esse assunto aqui no nosso programa mesmo. O alimento é o que liga o produtor e o consumidor. Óbvio. Um produto não consome. Um precisa do outro. Então, essa ideia é genial. É genial. Roberto, convivendo com seres maravilhosos como você, eu vou te contar, é impossível que a gente não faça jus ao convívio com os nossos amigos aí, que realmente... Mas olha... Eu queria só aproveitar a oportunidade e avisar os internautas que estão nos assistindo, se alguém quiser fazer perguntas, colocar pontos para o nosso debate aqui, fiquem à vontade de colocar aí no nosso canal, que a gente vai responder as perguntas que forem feitas aí. Vai lá, Alexandre. É só parabenizar o Tejon, que realmente coisa linda que foi esse trabalho. É um insight, né? A gente, às vezes, depois... Puxa, é tão simples, né? Mas o ovo de Colombo, às vezes, né? A gente fala, puxa, que coisa inteligente. E acho também que o Dr. João Martins está fazendo um trabalho muito bacana, essa percepção, essa sensibilidade de virar um jogo aí e mudar uma imagem. Acho um trabalho muito bonito de todos aí, viu? Parabéns. Teve uma equipe de trabalho lá, viu? O Paulo Crepaldi, menino maravilhoso, o Robson, a Cecília, a Mônica Bergamaschi, faz parte do grupo. Uma equipe de trabalho ali. Super olha, legal, uma reunião, como falamos agora há pouco, o ambiente que você cria para desenvolver mais tecnologias. Foi criado ali um ambiente muito saudável para isso, viu, Alexandre? Mas é uma coisa interessante aí, viu, Marcelo? Nesse programa da CNA, que o Tejon está referindo, que é realmente um desejo do presidente da CNA. É um líder que tomou a posição para fazer. Verdade. Então, realmente foi uma coisa que ele bateu o martelo. Mas tem alguma coisa interessante nesse processo aí, inovador. Tem um capítulo desse processo de comunicação, sistema de comunicação, que vai falar da cultura do campo, né? Então, coisas como, por exemplo, crendices, superstições, que vão passando de geração em geração pela observação dos fatos da natureza, né? E vão, olha, quando a paineira floresce, vai chover bastante. Isso foi um conhecimento acumulado durante décadas, que um observou, e em geral dá certo, às vezes não dá certo também. Quando os cavalos estão tudo do mesmo lado, canta é porque vai chover, né? Quando estão olhando tudo para um lado só, tudo juntinho, é porque a chuva do lado de lá. Então tem crendices que isso aqui dá sorte, aqui dá azar. São crendices que têm uma origem cultural histórica. Também a música de raiz sertaneja, os usos e costumes, culinária, por exemplo, né? Nós temos uma importância central nas imigrações, na diferença de onde do país. Você vai ter pratos típicos do Rio Grande do Sul, pratos de Minas Gerais, pratos típicos do Nordeste. Por quê? Porque foi a imigração somada com a nacionalidade daquelas regiões que criou pratos típicos especiais e que são apreciados no Brasil inteirinho. Festa, né? Festa do Nosso Senhor do Bonfim, essas coisas todas que têm origem na cultura regional, muito ligado ao campo, serão consideradas também. Causos, isso é uma coisa relevante. Tem de causo por aí afora, é impressionante. Você ouve histórias
viraram causos com base num fundo de realidade. Tem lá um camarada naquela cidade que só pensa em doença, então criaram um caos, então nesse assunto aí. Então tem essas coisas todas que são a cultura, né? Crendices, lendas, superstições, causos, música, culinária, uso de festas. E Roberto é que vai fazer essa parte aí, Roberto. Vai ficar... Não, eu vou fazer nada, eu vou dar uma mão para ele lá. Tem que cantar um dia aqui, tá, Roberto? Você vai se preparando aí um dia. Eu estou na fase de contar causa agora, viu, Marcelão? Isso é bom, isso é uma coisa muito positiva. Podia me contar um caos excelente, viu, Marcelo? Então, que história que entrou na programação. Tinha um rapaz de Minas Gerais que era um mentiroso enorme na Minas Gerais. E ele tinha para si a convicção de que era o maior mentiroso do Brasil. Eu ficou sabendo que tinha um mentiroso do interior de São Paulo, um japonês, que era mais mentiroso que ele ainda. Então ele falou: mentira, não tem ninguém mais mente melhor do que eu. Mas tanto falar do japonês que ele saiu de Minas Gerais e foi lá na cidade japonesa lá para saber onde é que era. Chegou no sítio japonês de tardezinha, bateu palma lá, apareceu a mulher japonesa e falou: é aqui que mora um japonês que é mentiroso? Sim, senhor, meu marido é muito mentiroso, sim, senhor, né? Então, eu sou um mentiroso lá de Minas, eu quero tirar essa dúvida com ele, quem que mente mais, ou eu ou ele, né? Aí a mulher falou: o senhor vai ter que esperar um pouquinho. Por quê? Porque ele contou as abelhas agora de tarde, que ele recolheu as abelhas na colmeia, faltaram 3, ele está procurando as abelhas lá no campo. Aí o menino falou: o quê? Se a mulher é japonesa desse jeito, eu não vou ficar mais aqui, não. Esse cara vai ganhar um campeonato para ele, e mandou de novo para Minas Gerais. O caos do mentiroso. Aquela do búfalo também é bonita, hein? Aquela também, mas aquela é bem politicamente perigosa. Que búfalo, hein? E aí, Alexandre? Qual foi o capítulo dessa semana da inflação americana, Alexandre? Olha, Marcelo, tá um negócio maluco, não para de subir os preços de carne, principalmente. São os maiores preços já registrados, não para de subir. Eu liguei para um amigo meu que distribui carne na Flórida, né? Tem um pequeno negócio, ele está desesperado, não acha carne. Um problema sério, poderia importar, está faltando contêiner, está com problema nos portos americanos, os line-ups de navio estão super, mas não de agro, de tudo, porque os Estados Unidos estão importando o mundo, né? É incrível, viu, Marcelo? Nós vamos acompanhando aí, mas é sem precedentes o nível de aquecimento. Estava vendo os dados de hotéis, ocupação lotado, deu na inflação que saiu, a carro usado explodiu de valor porque não tem carro novo suficiente. Quer dizer, é uma distorção de preços violenta, viu? Então, nós vamos ver muita emoção pela frente aí nos próximos meses, mas impressiona. Alexandre, o PIB americano deve crescer muito mesmo? O Tejon, tem banco americano falando acima de 8. É um negócio, crescimento chinês, quer dizer, você imagina. E o Brasil vai a 5, Alexandre? Tá com jeito, né? Assim, pelo menos 4 e alguma coisa, a gente está achando que vai. Porque deu uma arrancada, né? Também, né? Foi uma surpresa, né? Marcelo, Roberto, desculpa, mas pega o agro, que está crescendo, né? Essa renda, multiplicando, investindo. Pega minério, tem um choque acontecendo, né? Construção está indo... Então, acho que está ajudando, né? No PIB brasileiro, a gente vai ter um ano de, sei lá, a gente aqui está projetando 4, tá? Não sei se chega em 5, mas, sei lá, pela aceleração que está vindo, isso é muito positivo, viu? Alexandre, eu li outro dia um artigo dizendo que esse crescimento americano de 7%, até 8% eventualmente, não vai gerar novos empregos. E o crescimento brasileiro vai gerar novos empregos? Esse é um debate acalorado hoje em dia, né? Por quê? Por exemplo, eu estava lendo uma matéria hoje sobre a Inglaterra, a mesma discussão, que começou a ter muita venda online, então vai ter um monte de loja que empregava um monte de gente que vai deixar de existir aquele emprego, né? Tem os mais otimistas que vão dizer, mas alguém tem que distribuir né? vai ter que deslocar, o setor de logística vai ter que crescer de entrega porta a porta.
tá certo? O Brasil Troca, né? o Brasil gerou, né? Até abril, quase 900 e poucos mil empregos. Exatamente, vem aumentando, porque é gozado, né, Roberto? A economia está tomando um chacoalhão, né? E alguns setores estão crescendo. Então, por exemplo, a construção civil está crescendo, né? Estão fazendo prédios, pessoas estão investindo, estão vendendo e tal. Então, é difícil saber o líquido disso, né? O sentimento que as pessoas têm no debate americano é que, claro, quem tem mais escolaridade, etc., e sabe usar a tecnologia, vai melhor, né? Mas hoje, um dos fatos, você pega na indústria de carne americana, sabe qual é o problema de não conseguir produzir mais? Não tem jeito que queira, como tem uma transferência de renda muito alta também do governo, é um trabalho, né, que não remunera tanto tradicionalmente, está tendo que subir o salário e tem tido dificuldade de arrumar gente. Então, é complicado, sabe? É um mundo meio... Está um choque, né? Tecnológico. Embaralhado, está tudo embaralhado. Meio embaralhado. Setores que crescem, outros que, né, caem. Então, qual vai ser o líquido disso? É uma bela discussão, viu, Roberto? Agora... Inclusive, crescendo e-commerce para pet food, viu? E-commerce para comida de cão. Tejão, é um negócio que eu estou impressionado, esse negócio de pet food, que eu estou sendo, assim, trabalhando com algumas empresas, né, para essa coisa de ração, não sei o quê. Esse ano de pandemia cresceu uma barbaridade, porque as pessoas precisavam se divertir em casa, tá certo? É uma alegria, é um fato novo, então realmente foi muito forte a coisa do pet, né? Esse negócio de pet é muito engraçado. Tem uma pesquisa genial aqui dos pet, reflexão sobre vínculo. Olha, o cão é como um filho, meu bebê. Em 2014, 33% falava isso. Hoje, 50,7% das pessoas dizem que o pet é um bebê, é um filho. Que está sempre contente. Você vai abanando o rabo quando o dono chega, diferente do filho de verdade. Filho de verdade, você proíbe ele de ir na loja, ele fica bravo com você. O cachorrinho não fica, não. Está sempre abanando o rabo. Bom, gente, nós estamos já com cerca de 1 hora de programa. Vamos fazer a nossa rodada final. Ana, você quer colocar alguma coisa aí de algum participante? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Marcelo, vamos agradecer as participações de hoje, né? O Flávio Cianci disse que o programa está incrível, o conteúdo está super relevante, uma linguagem simples e super acessível. Agradecer a participação do Nicolau Calfá, né, que está sempre presente com a gente. O Newton Costa, da Embrapa de Roraima. E o Nicolau fez uma pergunta, perguntou se a campanha da CNA complementa o trabalho iniciado pela ABMRA há poucos meses. Tejão. Olha, são coisas que nasceram em paralelo, né? A campanha da ABMRA é uma só voz. O conceito é um pouco parecido. Agora, nós no assunto da CNA, se você observar, a gente tirou a palavra agro. A gente entende que a palavra agro está muito contaminada e muito polarizada. E partimos decisivamente para o mundo do alimento, né? Eu não sei se o vídeo chegou a rodar ou não. Rodou. Mas o que nos alimenta nos une. E a campanha da CNA é uma campanha na ótica de agricultores. Isso que me chamou muito a atenção, uma campanha de agricultores dizendo alimentar é construir o futuro. Então, ela tem uma projeção, uma perspectiva muito bonita de atrair a empatia, aumentar o nível de bem-querer, que nas pesquisas que a gente já fez, existe. Quando você fala família agrícola, existe aí um bem-querer da população urbana. Agora, o que a gente também está construindo aqui nessa comunicação é: eu gosto do meu cliente, eu gosto do cidadão urbano, ele é meu freguês, ele é meu cliente, eu gosto dele, eu jamais irei atacá-lo, nunca, não é? Então, acho que a diferença das duas atividades é essa, é que esta é uma proposta de um diálogo longo, perene, né? Eu não diria uma campanha. A BMR é uma campanha, a única voz, faz parte, temos muitas vozes, né, no agro, mas essa aqui dos agricultores é: meu nome é alimento, e você da cidade é o meu cliente, eu gosto de você.
porque para que ele goste de mim, eu tenho que gostar dele. Então, é um manifesto, né? É uma coisa de uma constituição de mais longo prazo. Essa é a proposta. Marcelo, posso só aproveitar o gancho e também já fazer meu fechamento, né? Dizer, olha que coisa belíssima essa construção e dizer que é um pouco o nosso sonho aqui com esse programa, tá certo? Que a gente vá quebrando, né, certos bloqueios, certas construções que foram sendo construídas às vezes e que, no fundo, não condizem com a realidade, com o esforço coletivo, né? De construir alguma coisa mais positiva e melhor. Então, eu acho que esse olhar é fantástico. E estender essa imagem do Brasil para o mundo, mais fantástico ainda, né? No sentido da gente ir construindo uma imagem que nós estamos ajudando a alimentar o mundo, além de ter um benefício aqui para a sociedade brasileira. Então, acho que essa mensagem que eu queria deixar, Marcelo, que eu achei o ponto mais forte do nosso programa. Obrigado. Roberto. Marcelo, eu estava pensando aqui. Durante muito tempo, desde a minha juventude, eu tinha uma preocupação com a felicidade. Eu estou aqui para quê? Eu quero ser feliz, eu não quero ser infeliz, tá certo? Então, estudei muito isso. Como é que faz para ser feliz, né? Tem um monte de caminho, tem um monte de situação. Mas eu fui escoimando pedaços laterais e acabei concluindo que a felicidade depende de dois fatores: o amor e a justiça. E fiquei pensando um tempão qual dos dois era mais importante. Mais amor ou mais justiça para ser feliz? E acabei assumindo para mim mesmo que o melhor resultado era tratar ambos como os trilhos sobre os quais corre o trem da vida, impulsionado por um combustível que é a esperança de ajudar a fazer o mundo melhor. Acho que o que o Tejão está falando aí é exatamente isso, é amor e justiça. Ele está mostrando que o que existe entre o rural e o urbano, a relação de amor. Eu gosto do consumidor, eu preciso dele, ele tem que gostar de mim, ele precisa de mim. Então, essa relação de amor é essencial. E a justiça que isso representa, valorizando o trabalho de cada um, do produtor rural e do consumidor, cada qual na sua baia, no seu pedaço, é essencial. Então, eu acredito que esse trabalho de buscar felicidade humana através do amor e da justiça, no coletivo particularmente, é o que a comunicação vai buscar fazer. Mostrar a realidade que todos devem estar integrados no mesmo amor pelo coletivo, de uma forma justa, valorizando aquele que faz as melhores coisas para o seu companheiro, urbano ou rural. É isso aí, Marcelão. Legal, Roberto. Tejon? É isso aí, já falei muito, mas é para o maior número de pessoas aqui, ó, levando o bem-estar por meio de toda forma de alimento. E nesse manifesto da CNA, do sistema CNA-Senado, é muito interessante ver que se incorpora ali sustentabilidade, se incorpora ali a ciência, a tecnologia, a economia. É uma visão muito rica de complexo de agribusiness, mas quem está falando é agricultor. Essa é uma diferença muito rica desse manifesto. Então, estamos aqui, né, Marcelão? Conexão Campo-Cidade. Parece até que esse vídeo tem a ver aí com o nosso programa, porque tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. É o nosso CCC aí, né, Tejon? Bom, gente, eu queria fechar aqui o nosso programa de hoje falando também disso que o Roberto falou, um pouquinho de amor. Eu queria parabenizar aí o Tejon e toda a equipe, o presidente da CNA, que organizou esse vídeo maravilhoso. E eu acredito muito na construção das coisas, usando amor, usando consenso, usando a conciliação, a harmonia, o diálogo, a empatia. Então, eu acho que a gente vive num mundo hoje de muita dor, de muito sofrimento com essa pandemia, e nós estamos precisando de mais conciliação no país, mais amor, mais prática de empatia. E eu acho que quem souber fazer isso muito bem vai construir pontes muito sólidas para o futuro do nosso país. Então, eu acho que chega de conflito,
chega de disputas. Eu acho que o momento é de construir pontes de sinergia, de empatia, de integração e de amor. Obrigado aí aos nossos internautas pela presença. Nós estamos muito felizes com o prestígio de vocês com o nosso programa. Nós temos recebido muitos feedbacks de pessoas das cidades que têm assistido o programa e têm compartilhado. Então, eu peço a vocês que estão nos assistindo, que gostaram do programa, bota aí um like, compartilhe com seus amigos, para que o programa cada vez mais se torne conhecido e assistido por todos. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima segunda com mais um programa Conexão Campo Cidade. Abraços a todos. Obrigado, Marcelo. Tchau. Valeu, pessoal. Um abraço, gente. Alberto, Alexandre. Valeu, Alexandre.